Shalom, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse canal ele tem o objetivo de restaurar as origens hebraicas da fé, tanto do povo judeu como dos cristãos. A igreja cristã não nasceu romana, ela não nasceu evangélica, ela não nasceu protestante. Ela nasceu entre os discípulos de Yeshua, de Jesus, que era judeu, que seguia a Torá, os ensinos de Moisés, dos profetas. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente interessante. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria que você parasse um minutinho e começasse a raciocinar o que iria acontecer no mundo se os relógios, os calendários, os smartphones digitais, todos deixassem de funcionar. Nós estamos vendo que com essa situação atual, estão dizendo que o GPS pode ser desligado no Brasil. E se acontecer isso, vai acontecer um caos. Primeiro, não vai ter como acertar os relógios. Segundo, não vamos saber que dia é. Terceiro, o Waze, o Maps, nós não vamos poder utilizar para seguir os caminhos, as estradas. Na parte da agricultura, os equipamentos, as colhedeiras, as plantadeiras, enfim, também não vai funcionar. Ou seja, nós entraríamos num caos. Por quê? Porque a humanidade se adaptou a esse sistema. Porém, teve uma época em que os homens não tinham acesso à tecnologia, não tinham acesso à informação como nós temos, não tinham equipamentos. Então, como era determinado quando começava o ano? É normal você perguntar: que dia que é hoje? É segunda? É terça? E o dia do mês? Que mês que é? Por quê? Porque são informações que nós dependemos de objetos eletrônicos, dependemos de calendários para ter uma ideia. Mas nem sempre foi assim. Em Gênesis, quando o Criador criou o mundo, no capítulo 1, no versículo 14, ele diz assim: E Deus disse: haja luzeiros no firmamento dos céus, para separar entre o dia e a noite, e sejam sinais para os prazos dos dias e dos anos. Aqui ele afirma que o luzeiro, os luzeiros, ou seja, a lua e o sol, estabeleceria a época do ano, a época do mês. O salmista, nos Salmos, capítulo 104, versículo 19, diz assim, acompanhe a leitura comigo. Para marcar as estações, os meses, criastes a lua. Então a lua nova, ela estabelece o início do mês. Normalmente as festas bíblicas, a maioria não está acostumado, mas para quem segue as raízes da fé hebraica, ele vai ter as festas bíblicas. E as festas bíblicas, com exceção da festa das trombetas, a maioria cai na lua cheia. Quando no antigo Israel, o que acontecia? Lá, quando chegava a lua nova, eles marcavam o início do mês. Na lua cheia, eles já sabiam que era a época da festa. Então, através da lua, eles sabiam quando era o tempo determinado por Deus. Os navegantes usavam a lua, o sol e as estrelas para seguir a sua rota. Aqueles que andavam pelos desertos usavam as estrelas. E ali eles conseguiam fazer a sua rota. Porém, com o advento da tecnologia, as pessoas perderam. E hoje nós entraríamos numa era de escuridão por desconhecer esses métodos. Mas, continuando, até o século IV da nossa geração, aqui depois de Cristo, até o século IV, os judeus
utilizavam o calendário bíblico lunar. O que significa o calendário bíblico lunar? Sempre que a lua nova surgia, iniciava-se a contagem do mês. O mês tem 29 dias. Quando a lua não era visível a olho nu, então se declarava o mês no 30º dia. E no mês seguinte, bastava contar 29 dias e nós teríamos o novo mês. Muito bem. Porém, quando começava o ano, para que fosse decretado o ano novo, havia necessidade de duas coisas. Em primeiro lugar, o surgimento da lua nova visível. Em segundo lugar, era necessário que a cevada nativa estivesse em estado de abibe ou madura. Quando ela estava madura e a lua nova visível surgia, era decretado novo ano. E em Jerusalém, como é que eles faziam? Jerusalém é uma região montanhosa. Então eles colocavam nas montanhas das cidades várias fogueiras. E lá em Jerusalém, quando era avistado a lua nova, duas testemunhas iam até o templo, avisava o sacerdote tocava o chofar, acendia a fogueira. Do outro lado, alguém estava esperando para a confirmação, via aquela fogueira acesa, tocava o chofar, acendia outra fogueira, e assim por diante, e todo Israel tomava ciência que começava-se um novo mês. Assim que funcionava a questão da lua nova. Muito bem. Porém, o profeta Daniel, no capítulo 7, no versículo 25, ele diz o seguinte: ele voltará suas palavras contra o Altíssimo. Ele quem? Um homem ímpio que dominava o povo de Israel, que dominava a religião de Israel, voltará suas palavras contra o Altíssimo e extenuará seus servos, pretenderá modificar as regras do tempo e da própria lei. Em outra versão, mudará o calendário. Isso ocorreu no século IV da nossa época, depois de Cristo. E esse poder maligno, ele foi estabelecido, por incrível que pareça, por um rabino, o presidente do Sanedrim. Nós temos aqui esse nosso livro, Desmistificando o Judaísmo e suas Tradições Babilônicas. Aqui nós conseguimos esclarecer a você o ano, o nome dele e por que ele fez isso. Além de mudar o calendário, 2 séculos antes, Rabi Akiva mandou recontar os anos para favorecer um falso messias chamado Bar-Koba. E ele errou em muitos cálculos, mas não é o nosso estudo de hoje. Hoje, a comunidade judaica está no ano 5.785, mas pelo calendário bíblico, pela contagem bíblica, nós estamos no ano 6.025. A título de informação para você. Mas continuando, o rabino Hillel, ele fez a mudança do calendário por imposição do Império Romano. Temendo represálias, ele mudou o calendário e fez esse calendário fixo, que foi criado na Babilônia, que era por cálculos matemáticos. Normalmente existem variações. Então nós vemos, por exemplo, quando houve a mudança do calendário juliano para o calendário gregoriano no século XVI, através do Papa Gregório, foi criado ano bissexto, ou seja, ano com fevereiro com 29 dias. Porque a conta não bate. Porém, quando é feito através da forma que Deus estabeleceu, isso não teria acontecido. Ok? Continuando. Foi justamente esse Hillel II. Depois, conta-se que ele se afastou do judaísmo. Ele se apostatou. Mas essa é outra história.
E desde então, os judeus começaram a usar esse calendário fixo. Quando você pega no site rabat.org, lá diz assim, quando vão dar as datas festivas, eles colocam 2 dias. Por quê? Porque eles não sabem exatamente qual é o dia. E o que acontece? Eles estão transgredindo o Torá porque estão celebrando na data errada. Olha que coisa. Muito bem. Porém, no século VIII, um grupo de judeus se rebelaram contra a liderança judaica e voltaram a seguir o calendário baseado na lua nova. Esses judeus eram os caraítas. E nós temos seguido esta visão e agora, todos os meses, quando surge a lua nova, nós iniciamos a contagem do novo mês. Esta é uma das questões, das mudanças que houve, das transgressões da Torá. Porém, qual o problema disso? Quando as festas bíblicas são marcadas pela lua nova, por exemplo, vamos citar aqui a festa de tabernáculos. O primeiro dia é trombetas, quando surge a lua nova, então já sabemos. 14 dias depois, inicia-se a festa dos tabernáculos. É um Shabat. O último dia é o 8º dia, é outro Shabat. Porém, quando nós usamos o calendário do judaísmo, nós podemos estar celebrando esse Shabat em uma data errada. Estamos transgredindo o Shabat. Percebeu? O motivo era esse. Então a Bíblia já orientou, Daniel nos mostrou que haveria esse poder maligno, queria fazer a mudança. Então esse é o motivo ao qual nosso calendário marca 6.025, porque houve uma fraude na contagem. Nós começamos a contagem do mês com a lua nova. Se você tiver uma oportunidade, pesquise lua nova na Bíblia. E você vai ver, vai surgir vários textos na Bíblia onde se celebrava o surgimento da lua nova como um dia especial. Nós vemos lá que toda lua nova, o rei Saul se reunia com todo o seu corpo de governo e ali celebravam o começo do novo mês. E assim outros casos, não é? Eu agradeço o tempo que você ficou com a gente. Se esse vídeo foi útil, deixe o seu like. Se você achou que não, deixe o dislike. Mas não deixe de deixar um comentário. Nós temos melhorado a nossa percepção do que vocês precisam e querem aprender através dos seus comentários. Se você se inscreveu, ótimo, eu agradeço muito. Se você não se inscreveu, se inscreva, não custa nada. Isso fortalece o canal e outras vidas podem ser alcançadas. Shalom, shalom, que o Deus bendito visite a sua família nesse dia e que possamos cada dia mais nos aprofundarmos na palavra de Deus e conseguirmos alcançar graça aos olhos desse Deus maravilhoso.